ainda não ouviu, glória a Deus, uma aleluia, não é sonoro. Dá uma olhadinha nos olhos cor de jabuticaba desse crente que está ao teu lado e diga para ele: se tu é pentecostal, diga. Não, pode ser melhor, diga: se tu é pentecostal, me dá um sinal aí que eu quero ouvir. Levanta a mão e dá glória bem forte para Jesus. Sinta dando glórias ao nome do Senhor. Ele é só um pouquinho só de volume, uma besteirinha, só uma besteirinha de volume aqui no microfone. Senhoras e senhores, noiva do Cordeiro, visitantes que estão aqui nessa noite, todas as vezes que Deus me dá uma oportunidade de ministrarmos a sua sagrada escritura, eu sempre me preocupo com aquilo que Deus quer fazer ou quer trazer também para o meio do seu povo. Agora à tarde, enquanto eu meditava na Bíblia, dobrei os meus joelhos e pedi para que o Senhor me desse uma revelação de sua palavra diretamente do seu trono para o coração da igreja de Cristo. Eu tenho certeza que depois dessa palavra nessa noite, na tua vida não vai ficar cadeia. Tenho certeza que depois dessa palavra na tua vida não vai ficar grilhões, não vai ficar muralha, não vai ficar gigante, não vai ficar filisteu, não vai ficar nada que possa impedir a tua vitória. Antes que eu comece a ministrar, eu preciso saber aqui nessa noite: tem alguém aqui que precisa de uma palavra da parte de Deus? Deixa eu te conhecer. Isso, glórias a Deus. Pois bem, vamos aqui para o texto sagrado. Paulo vai escrever a sua missiva aqui aos Filipenses. Na verdade, essa missiva aqui é escrita em forma de agradecimento, pois o apóstolo Paulo tinha recebido dádivas e galardões da igreja de Filipos, porque no livro de Filemon, o apóstolo Paulo foi escrever pedindo para que eles trouxessem donativo até o cárcere onde ele estava em prisão. Parece que o mesmo apóstolo Paulo, dentro de uma prisão, dentro de uma cadeia, recebe o impacto do céu direto para o seu coração, e Deus lhe dá uma revelação essa de que a igreja em Filipos estava passando por um período um pouco difícil, porque lá dentro tinha alguns irmãos que estavam brigando, um querendo ser melhor do que o outro. Então Paulo vai escrever esta missiva aqui, primeiro para agradecer, segundo para puxar a orelha de alguns, de natureza que, se você pegar comigo o versículo de número 5, você vai identificar na sua Bíblia escrito assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo e fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente à morte, e morte essa que é de cruz, pelo que Deus também o exaltou soberanamente. Ele deu um nome, olha para cá, Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos que estão nos céus, que estão na terra e que estejam também debaixo da terra. O que eu acho mais interessante é que o apóstolo aqui vai trazer mais do que uma revelação para a igreja de Cristo. Ele vai dizer algo que é catedrático, é categórico para a sua igreja. Ele diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Eu acho esta palavra aqui muito interessante, porque é que justamente sobre o nome de Jesus se deve dobrar todo o joelho, porque é que justamente sobre o nome de Cristo Jesus, todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra vai ter que se dobrar. É aqui que eu quero que você abra a sua mente e viaje comigo ao livro do Gênesis, capítulo de número 1 até o capítulo de número 5. Quando Deus termina de fazer todas as coisas, toda a criação do universo, Deus termina de fazer toda a obra aqui na terra, Deus coloca o homem para governar esta terra, mas o homem se afasta do caminho, o homem peca contra Deus, e agora parece que o plano do diabo
poderoso. Mas eu vejo Deus escrevendo a primeira profecia bíblica, capítulo de número 3, versículo de número 15, diz assim: porque da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. Aqui é Deus preparando e projetando a vida do seu filho amado Jesus Cristo. Mas para que é que ele veio tão pregador? Para que é que Cristo veio a esta terra? Porque Cristo veio aqui para fazer o que eu e que você não teria competência de fazer. O que é isso, pregador? Como é que você diz que ele veio para fazer aquilo que nem você e eu tem competência de fazer? O que é que ele veio fazer? Ele veio religar. Escuta isso aqui. Existia uma aliança, a aliança que Deus fez dos céus direto com a terra. Deus todos os dias vinha aqui na terra para conversar com Adão, mas belo dia, após o pecado do homem, a aliança divina foi quebrada, e dessa feita só existia uma forma da aliança ser religada de novo. Deveria ser o preço de sangue. Deus olha lá da eternidade aqui para a terra, pelo seu olhar para a eternidade, ele observava que não haveria ninguém que seria suficientemente capaz de morrer pelos pecados da humanidade. Deus se levanta do trono e decide enviar o seu filho para morrer no meu e também no seu lugar. Agora escute-me mais um pouco. Satanás estará atento na história, porque só existe alguém feliz quando existe uma aliança quebrada. Satanás, ele está olhando e ele está furioso, porque ele encontra Deus Todo-Poderoso olhando para homens e mulheres, homens e crianças, velhos e também adultos. Ele olha na eternidade, ele olha para o povo, ele vê que não existe ninguém capaz, mas mesmo assim ele resolve enviar o seu filho Jesus para morrer no seu lugar. Eu queria que você agora olhasse para alguém do teu lado e diga assim: o preço que ele pagou. Diga. Eu não ouvi, crente. Diga para o crente do seu lado, diga: o preço que ele pagou, você não aguentaria pagar. Olha para cá, para frente, para você entender mais um pouquinho desta revelação bíblica. Jesus continua. Agora chega a vez de ele manifestar o seu poder e vir também à terra. Quando Cristo vem à terra, a Bíblia é quem diz que por onde ele passava havia sinais, prodígios e também maravilha. Eu me lembro uma certa feita, dentro da Bíblia Sagrada, que Jesus estava em um barco. Satanás percebia que o que ele iria fazer do outro lado, numa cidade por nome de Decápolis, seria algo que ele iria transformar a cidade de Decápolis, que era um conjunto de 10 cidades. Agora observa só comigo aqui. Eu imagino Satanás furioso. E o que é que ele vai fazer quando ele fica furioso? Satanás é perdedor e é covarde. Ele só bate em cima da fraqueza do ser humano. Satanás observa que os discípulos estão no barco, e lá Jesus também. Ele envia uma tempestade no lago de Genezaré e começa a balançar o barco dos discípulos para um lado e também para o outro. O barco parece que vai a pique, mas ainda bem que barco que tem Jesus, o barco não afunda. Deixa eu te dar uma boa notícia nessa noite para você que veio para essa reunião. Levanta a mão que tem uma palavra profética. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, não sei como é que está teu barco, mas se tem Jesus, pode descansar tranquilo, meu filho. Ele não vai afundar. Barco que tem Jesus, ele permanece no mesmo curso. Coloque a mão sobre alguém do teu lado e diga para ele ou para ela: o barco não vai afundar. Diga. Teu barco não vai afundar. Descansa em Deus, fica tranquilo. Ele vai seguir curso, ele não vai afundar, ele vai continuar. Escute-me mais um pouquinho aqui desse texto sagrado. Os demônios enviam as tropas do diabo para tentar afundar um barco que tem Jesus. Lá vai Jesus ainda. Ele se levanta, ele fica de pé, ele dá um grito. Isso aqui é muito interessante, irmão. Tive a oportunidade de estudar um pouco. Já ouvi falar sobre leito de mar, de braço de mar, mas uma vez
chegar à nossa cidade, se ele chegar à nossa cidade, ele quer ser bem recebido em locais lisonjeiros, locais bonitos. Jesus, quando entra na cidade, irmão, ele não vai para o melhor hotel da cidade. Ele olha para cá, ele não vai para o hotel subestreito, ele não vai aparecer nos melhores palcos, ele não vai pregar nas melhores igrejas, nas igrejas mais afamadas. A Bíblia é que diz que ele vai para o cemitério da cidade. Por que é que Jesus foi para o cemitério da cidade? Porque quando ele leva para o cemitério da cidade, ele sabia que lá ele tinha uma missão revolucionadora. Diga por mim do lado, confia em Jesus. Diga, confia em Jesus. Você pode não estar entendendo a causa, mas o resultado com Jesus, diga para ele, o resultado com Jesus é sempre vitória. Olha para cá para você entender. Jesus chega dentro lá do cemitério da cidade. Quando ele entra no cemitério, é a Bíblia